Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca o seu coração. Que alegria poder falar com você neste momento. Programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Quer saber mais do Setebari? Acesse o nosso site setebari.com.br. Também nos acompanha pelo nosso Instagram, Setebari Teologia. O Setebari oferece cursos aqui na cidade de Maringá, uma vez por semana, semipresencial, e também aulas online. Venha fazer teologia no Setebari. Eu sou o pastor Anderson Alexandre e juntos, no dia de hoje, nós vamos refletir a respeito da seguinte temática: a Bíblia. Nós vamos refletir sobre a natureza, as funções e as finalidades da Palavra de Deus, das Escrituras, da Bíblia. Atenção, você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no Setebari. Faça já sua inscrição. O Setebari oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. Setebari, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse setebari.com.br e conheça muito mais. Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. Setebari, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, hoje com esta temática incrível, a Bíblia. Acredito que todos os nossos ouvintes devem ter uma ou mais de uma Bíblia em sua casa, em seu lar. E o que é a Bíblia? Qual é a natureza? Quais são as funções e as finalidades da Palavra de Deus? E no dia de hoje nós vamos então refletir a respeito desta temática. Eu quero que você acompanhe as respostas de 2 perguntas. Primeira pergunta: quantos livros tem a Bíblia? E a resposta é a seguinte: 66 livros. No Antigo Testamento, 39 livros. No Novo Testamento, 27 livros. Juntando, temos no total 66 livros na Bíblia. Quais foram as línguas originais da Bíblia? A Bíblia foi escrita em quais idiomas? No Antigo Testamento, os livros foram escritos em hebraico e, em algumas exceções, em aramaico. Pequenos trechos de Esdras, Neemias, Jeremias e Daniel. E boa parte do Antigo Testamento, esses livros foram escritos em hebraico. Já o Novo Testamento, em seu idioma original, foi escrito em grego. Os livros do Novo Testamento foram escritos na língua grega. Acabei de responder essas 2 perguntas e agora nós vamos então pensar sobre a Bíblia. Como entender as divisões da Bíblia? Nós temos Lucas 24:44, o próprio Jesus apresentou a divisão da Bíblia hebraica, que é equivalente ao nosso Antigo Testamento.
Essa divisão consistia em lei, profetas e escritos. Lei, profetas e escritos. Torá, Nevim e Ketubim. Torá, Nevim e Ketubim. E na nossa Bíblia, como podemos dividi-la? Pois bem, o Antigo Testamento você pode dividi-lo em 5 partes. E o Novo Testamento também em 5 partes. O Antigo Testamento, com seus 39 livros, nós temos as 5 divisões: Pentateuco ou Torá, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Vamos ver então os livros que compõem cada divisão. Pentateuco ou Torá. Pentateuco é de origem grega. Pentá, 5, teuchos, estojo, rolo, livro. Então são 5 livros. Esse é o significado de Pentateuco. E Torá é uma palavra hebraica que significa lei. Diante disso, o Pentateuco ou Torá representa os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Portanto, temos a primeira parte, Pentateuco, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Já a segunda parte é conhecida como livros históricos. Os livros históricos são os seguintes: Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Assim sendo, de Josué até Ester, nós temos então os livros que compõem esta divisão, os livros históricos. Então, memoriza. Nós vimos a primeira divisão, Pentateuco ou Torá, de Gênesis até Deuteronômio. A segunda divisão, livros históricos, de Josué até Ester. Vamos então agora para a terceira divisão, livros poéticos, que são os seguintes: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Portanto, de Jó até Cantares, nós temos os livros poéticos. Esses livros contêm a sabedoria e a poesia hebraica. Vamos ver agora a quarta divisão do Antigo Testamento. A quarta divisão é conhecida como profetas maiores. Não porque eram profetas mais proeminentes ou mais importantes do que os demais, não nesse sentido, mas sim porque os seus livros eram realmente grandes. Vamos ver então quais são esses livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. De Isaías até Daniel, nós temos os livros dos profetas maiores. Só para você ter uma ideia, naquela época, os livros eram escritos em papiro e enrolado em um rolo, um pedaço de pau em que se enrolava o papiro. Um rolo de Isaías era equivalente, no sentido de tamanho, de um outro rolo que era conhecido como Livro dos 12. Esse rolo, conhecido como Livro dos 12, continha os 12 livros dos profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, que são pequenos livros. Só para você entender então questão de tamanho. Por isso que Isaías faz parte da divisão dos profetas maiores. Vamos então para uma outra divisão do Antigo Testamento, que é a quinta divisão.
os profetas menores. Os livros que compõem os profetas menores são os seguintes: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses livros representam os profetas menores, não porque foram insignificantes ou menos importantes, não nesse sentido, e sim porque os seus livros são pequenos. Assim sendo, temos aqui as divisões do Antigo Testamento: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Pentateuco, ou Torá, de Gênesis até Deuteronômio. Livros históricos, de Josué até Esther. Livros poéticos, de Jó até Cantares. Profetas maiores, de Isaías até Daniel, e profetas menores, de Oséias até Malaquias. Esses 39 livros foram escritos originalmente em hebraico e, algumas exceções, pequenos trechos, em aramaico. Somente o livro de Daniel, que contém uma extensão maior, do capítulo 2 até o capítulo 7, na escrita aramaica. Vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Esses livros foram escritos originalmente em grego e temos então as 5 divisões: Evangelhos, Histórico, Cartas Paulinas, Cartas Gerais e Revelação. Primeira parte, os Evangelhos. Os livros que fazem parte desta divisão são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros, os 4 primeiros do Novo Testamento, compõem a divisão conhecida como Evangelhos. Já a segunda divisão é conhecida como Histórico, que só tem um livro. Que livro que é este? Você já sabe a resposta? É o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico, o intelectual, o estudado, o cientista, o pesquisador. E esse livro, o livro de Atos, contém uma história da igreja de 30 anos. 30 anos estão registrados no livro de Atos. Vimos a primeira divisão, os Evangelhos, a segunda divisão, Histórico. Vamos ver agora a terceira divisão, Cartas Paulinas, de Romanos até Filemão. São as cartas do apóstolo Paulo. Essas cartas são Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses, primeira e segunda carta a Timóteo, Tito e Filemão. Esses livros compõem a divisão conhecida como Cartas Paulinas, de Romanos até Filemão. Vamos agora para a quarta divisão, as Cartas Gerais. Os livros que compõem as Cartas Gerais são as seguintes: Hebreus, Tiago, primeira e segunda carta de Pedro, primeira, segunda e terceira carta de João e Judas. De Hebreus a Judas temos os livros que compõem as cartas gerais. Por que gerais? Foram escritas para diversas localidades do mundo antigo, de modo geral. Temos então agora uma outra divisão, uma outra repartição, que é Revelação. Revelação contém um livro só também, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse.
Assim sendo, nós temos as 5 divisões do Novo Testamento: Evangelhos, Histórico, Cartas Paulinas, Cartas Gerais e Apocalipse ou Revelação. Os Evangelhos, de Mateus a João, Histórico, Atos, Cartas Paulinas, de Romanos a Filemão, Cartas Gerais, de Hebreus a Judas e Revelação, que é o livro de Apocalipse. Diante disso, nós vimos as divisões dos livros bíblicos, dos 2 testamentos da Bíblia Sagrada. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca o seu coração, hoje com uma temática incrível que é a Bíblia. Já vimos as divisões do Antigo Testamento, as divisões do Novo Testamento, e agora vamos então ver sobre a natureza da Bíblia. Olha só, que livro é este, a Bíblia? A Bíblia, na verdade, não é um livro, mas uma coleção de livros. Exatamente. Por quê? A palavra Bíblia é uma palavra grega, que significa livros. É uma palavra que está no plural, que significa livros. Já a palavra grega para livro, no singular, é a palavra biblos, que significa livro. Já o termo grego Bíblia significa livros, no plural. Assim sendo, a palavra Bíblia é uma palavra grega no plural que significa livros. Diante disso, a Bíblia não é um só livro. A Bíblia é uma coleção de 66 livros. O termo Bíblia passou a ser referenciada aos livros do Novo Testamento a partir de Orígenes, um teólogo cristão que viveu no século III. Por volta do ano 250 depois de Cristo, ele começou a se referir aos livros espalhados na igreja primitiva, na cristandade primitiva no mundo antigo. Esses livros do Novo Testamento, e eram diversos, da era do Novo Testamento, esses livros eram diversos, e foi Orígenes que passou a se referir a esses livros como a Bíblia, um conjunto de livros. E essa coleção teve ajuste, acréscimo, retirada, até que 367 depois de Cristo, o bispo Atanásio promulgou então uma lista com os nomes oficiais tidos como inspirados por Deus do Novo Testamento, que são os livros que temos hoje, de Mateus até Apocalipse. Uma outra informação é que com Jerônimo, na tradução da Bíblia para o latim, essa tradução ficou conhecida como Vulgata, no século IV. Foi a partir dele, então, que o termo Bíblia passou a ser utilizado em relação ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, de modo unificado. Velho Testamento, Novo Testamento, e esses 2 testamentos, essas ambas partes, vistas como um só livro, passou a ser chamado de Bíblia, que é uma coleção de livros. Mas o que é a Bíblia, senão uma coleção de livros? A Bíblia também é um livro muito importante. A Bíblia é o livro mais lido, mais distribuído e mais vendido do mundo todo. Em 1456, houve a impressão do primeiro livro, e esse livro era a Bíblia. Gutenberg fez então a impressão da Bíblia
em 1456. A Bíblia é tão importante que o presidente norte-americano George Washington disse no século XVIII o seguinte: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. É impossível. Portanto, a Bíblia é de suma importância. Mas o que a Bíblia diz sobre ela mesma? A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. A própria Bíblia responde que sim, ela é a palavra de Deus. Em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos diz que os homens falaram da parte de Deus, movidos ou guiados pelo Espírito Santo. Além disso, 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada no grego é telpneustos, que significa soprado por Deus. Portanto, a Bíblia foi soprada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ver então a contribuição dos apóstolos em relação ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Com os apóstolos nós tivemos duas ações, dois presentes, duas dádivas. O Antigo Testamento passou a ser interpretado a partir de Cristo. Cristo se tornou a chave hermenêutica da leitura do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós passamos a ter um testemunho de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então, com as ações dos apóstolos, nós tivemos duas contribuições significativas no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento, os livros passaram a ser interpretados a partir de Cristo. Cristo se tornou, então, a chave hermenêutica dos livros do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a contribuição dos apóstolos é que no Novo Testamento passou a ter uma defesa de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Diante disso, nós, quando formos ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, nós temos que partir de um pressuposto teológico, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Além disso, a Bíblia também foi escrita por homens. Ela é a palavra de Deus, porém escrita por homens. Esses homens falaram da parte de Deus. Esses homens falaram em nome de Deus. Mas a Bíblia é um livro humano, porém inspirado por Deus. Assim sendo, nós temos que levar em consideração uma outra questão, que é ler, interpretar e traduzir a Bíblia requer levar em conta os aspectos históricos, linguísticos e literários, ou seja, entender cada texto bíblico a partir daquela época. Isso, dentro da hermenêutica, se chama uma análise gramatical histórico, ou seja, analisar a gramática e a história do texto naquela época. A Bíblia é uma coleção de livros. Na Bíblia protestante, 66 livros. Hoje nós estamos a refletir a respeito deste tema, a Bíblia. E agora eu quero pensar com você sobre as funções da Bíblia. Quais são as funções da Bíblia? Vamos ver biblicamente? Olha só, 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem
em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Portanto, nós temos aqui 4 funções da Bíblia. 4 funções da Palavra de Deus. Essas funções são: ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Temos então as 4 funções da Bíblia. Quer aprender da verdade? A Bíblia tem essa função. Quer condenar o erro, a prática imoral? A Bíblia tem esta função. Quer corrigir hábitos, costumes, práticas, faltas? A Bíblia tem esta função. Quer aprender a maneira, o modo, o jeito de viver de modo correto? A Bíblia tem também esta função. São 4 funções, e essas funções podemos até resumi-las em 2 grupos. Primeiro grupo, condenar o erro e corrigir as faltas. O segundo grupo, ensinar a verdade e ensinar a maneira certa de viver. Portanto, a Bíblia, ela tem pelo menos 2 funções primordiais: condenar o erro e corrigir as faltas, ensinar a verdade e a maneira certa de viver. Para todo líder, para todo obreiro, a minha recomendação, enquanto líder de uma igreja local, de um departamento, de uma ação ministerial, a minha recomendação é: parta sempre da Bíblia. Todas as suas ações devem estar pautadas na Bíblia. Fazendo isso, você não vai errar. Você não vai exagerar nem para um lado e nem para o outro. Você não vai exagerar nem tentando fazer o bem e nem também fazendo o mal. Você vai ser bíblico. E nós precisamos de líderes e obreiros bíblicos. Não importa o seu temperamento, se você é uma pessoa calma ou uma pessoa explosiva, enérgica, brava. Se você procurar ser uma pessoa bíblica, as suas ações serão corretíssimas. As suas ações serão ponderadas e equilibradas na liderança de um departamento ministerial ou da igreja local. Eu recomendo a você que você seja uma pessoa bíblica. E sendo bíblica, você vai conseguir então condenar o erro e corrigir as falhas, ensinar a verdade e a maneira certa de viver. Agora vamos ver então quais são as finalidades da Bíblia. Quais são as finalidades da Bíblia? Nós precisamos voltar para o versículo 14 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha só. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Versículo 15. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Portanto, qual é a finalidade maior da Bíblia? A finalidade maior da Bíblia é proporcionar esta sabedoria. Uma sabedoria oriunda das Sagradas Escrituras que dará então condição para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. A finalidade maior da Bíblia é levar então a pessoa à salvação pela fé em Cristo Jesus.
Romanos 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu recomendo a você uma vida diária da leitura da palavra de Deus. Faça o seu devocional. Coloca como hábito, como projeto de vida, como estilo de vida. Leia a Bíblia todos os dias. Olha só o que nos garante segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, que a leitura da Bíblia há de proporcionar a salvação pela fé em Jesus Cristo. E eu e você já fomos salvos, graças a Deus. E essa salvação vai ser mantida, nutrida e desenvolvida a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia. E eu recomendo que você seja um leitor assíduo e um praticante eficaz da palavra de Deus. É muito triste saber que os cristãos, em sua boa parte, não leem a Bíblia. A Bíblia é um manual de fé e prática de todo cristão, e a Bíblia precisa ser lida. Você está ligadinha aqui no programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari, educação teológica com excelência. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no Setebari. Faça já sua inscrição. O Setebari oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. Setebari, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse setebari.com.br e conheça muito mais. Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. Setebari, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Você está ligadinho aqui no programa Teologando na Rádio Melodia, hoje com o tema A Bíblia. Nós vimos que a Bíblia, ela não é um livro, ela é uma coleção de livros, 66 livros. Vimos que a Bíblia ela é importante, fundamental, é o livro mais lido, mais traduzido e mais vendido no mundo. Vimos também sobre as divisões da Bíblia. No Antigo Testamento, 5 divisões. No Novo Testamento, 5 divisões. 5 divisões do Antigo: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. As 5 divisões no Novo Testamento: os Evangelhos, histórico, cartas paulinas e cartas gerais. Vimos também sobre a natureza da Bíblia, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. E quais são as funções da Bíblia? As funções da Bíblia são essas: ensinar a viver de modo correto, corrigir os erros, transmitir a verdade e dar um estilo de vida à luz dos princípios morais de Jesus Cristo. A Bíblia tem pelo menos 2 grupos principais nessas funções, que é corrigir os erros e ensinar o estilo correto do viver cristão. E qual é a finalidade da Bíblia? Nós vimos em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que a finalidade maior da Bíblia é proporcionar a salvação pela fé
em Cristo Jesus. Você já recebeu esta salvação e agora, e claro, foi por meio da pregação da palavra de Deus, e agora você vai nutrir e desenvolver a sua salvação. E essa nutrição e esse desenvolvimento vem por meio da palavra de Deus. Este é o programa Teologando, hoje com o tema A Bíblia. Eu sou o pastor Anderson Alexandre. Convido você a nos seguir no YouTube, CTBari, no Spotify, Programa Teologando, e também no Instagram, PR Anderson Alexandre e CTBari Teologia. Que Deus te abençoe e até mais com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.